Estamos de Aí. volta à terceira temporada do Fora de Ó. Sala. Agora É sim? boa. Aê, meu diretor de entusiasmo. Muito Eu que tô acabado. Ele que tá acabado, dopado de remédio aqui, né? Mas sim, você não ouviu errado. Estamos começando a terceira temporada do programa mais inesperado, mas também o mais aguardado da sua É. semana, o Fora de Sala, onde a gente discute teologia, cultura e sociedade de uma forma alegre, Uhum. saudável, mas também profunda. É ou não é? E de muitas férias, E de né? O muitas programa que mais tem férias. Cara, Não, nossa, é. cara. Nossas esposas dizem que são pouco, deveria haver mais, É. né? É importante. É. Poucos episódios ou poucas férias? Poucas férias. Ah. Devíamos ter mais É, férias. mas é. Tu tem alguma coisa errada que eu acho que minha mulher gosta quando eu venho gravar, inclusive. Ah, Isso tem que diz pensar, muita coisa. Assim, você vai gravar hoje? Ela, yes! Nossa, amor. Sim, falamos diretamente hoje, sim, da escandalizada Atibaia, né? Muito por conta dos temas do programa, mas agradecemos mais uma vez aos queridos Calma, da peraí, Rádio qual que Mídia. vai ser o tema do programa? Porque eu tava aberto no outro. A gente vai Poxa, falar daquele não, primeiro. você vê o nível de organização que a gente tem. Como é que você mandou na ordem em jejum, depois... Não. Assim, a gente vai falar... Não, Logo não, saberá, logo saberá. Não, porque o negócio aqui é a gente pegar É desprevenido. verdade. Aqui não tem esse negócio do cara leu 10 livros antes Se disso. preparou. Não, Não. não. Aqui é gente, entendeu? Exato. Aqui é cara... Ser bom é irresponsável muito difícil. com decência. É isso aí. Seja irresponsável com responsabilidade. Isso. É o que a gente faz. Não é? Irresponsável com E o mais legal é que ao longo das férias de 60 dias, Sim. a Escola Ives construiu mais 3 estúdios, né? Isso que é muito É, legal. achei muito legal. Você Os vê o caras não param. crescimento e o progresso de Atibaia. É, isso. Dormindo, Isso né? ajuda. Muito obrigado. Obrigado pela Nos água. ajuda. Queridos, esse programa é o espaço onde a gente conversa sobre fé, cultura e vida. Eu não os apresentei. Como assim? É verdade. Como assim? Vamos lá, vamos Tem fazer gente de novo. nova chegando no Tem canal, gente né? nova chegando no canal, que só não conhece o programa. Você não deve estar reconhecendo ele, que está aqui ao meu lado esquerdo, porque ele entrou no ano fitness, Exato. né? Só uma pessoa... Você é no uma nova processo de ser um pessoa. ex-gordo. É isso aí. Seja chegar muito lá. bem-vindo, meu. Legal. Seja bem-vindo. E contando. A voz da sobriedade, Lucas Sabatier. É sempre uma alegria estar É com isso aí. vocês. Escalando prédios por aí. Escalando prédios aleatoriamente. E ele que está aqui sob o efeito de de medicamentos. Eu tomei um remédio que chama Alegra, mas eu fiquei triste. É sério. É o paradoxo. É o né? paradoxo. Nem tudo é o que parece, né? Você vê o Joel aqui, assim, não, ele está sob efeito de medicamentos. É. Joel Neto, Forte. nosso amigo. Né? Obrigado, Douglas. E resta a pergunta que todos estão fazendo. Por onde andará Felipe Santos? Que não está nessa Por mesa? onde andará Felipe Santos? Ai, Ele tá no gente. Chaco. Era tcheco. Ele tá lá com os paraguaios. Os paraguaios. A gente também não sabe onde tá o Felipe. Onde andará? Felipe, volte. Volte É. assim que possível, você faz falta. Felipe Santos estará nessa temporada. Mas não vem sem camiseta, não. porque É, O ele- Felipe tá ele- naquele limbo do estou construindo uma casa, né? Nossa, Então ele Ah, tá bicho. enfiado nesse... coitado. Coitado, É, né? e a Carol mandou ele terminar em 2 semanas. É. Ele tá decidindo se ele termina de construir a casa ou defende a tese de doutorado. Coitado. Nossa, Olhem orem por ele, Felipe gente. O Felipe tem que Santos, meus construir uma amigos. casa e defender uma tese de doutorado na Holanda. Não Isso é pra complica qualquer as coisas. Não é né? pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Gente, esse A programa casa é o não é na espaço- Holanda, só pra... Só pra saber, né? ele volta. Esse programa é um espaço onde a gente conversa sobre fé, sobre cultura, sobre vida real, inclusive sobre aquilo que a gente não queria estar falando, né? Que é um dos temas que a gente vai começar essa temporada. Porque nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, por que não dizer nos últimos dias e nas últimas semanas, a gente tem visto surgir e borbulhar cada vez mais uma sequência de escândalos envolvendo líderes, envolvendo igrejas, envolvendo ministérios, né? Com troca de farpas, de acusações públicas, levando a igreja não mais para o seu papel de baluarte da sociedade, de razão da sociedade, de anúncio do evangelho, mas para as páginas policiais. A pergunta que talvez hoje nós precisamos fazer é: onde foi que nós erramos? O que aconteceu com a igreja para que ela pudesse entrar em páginas tão lamentáveis e tristes como as que nós temos visto? Será que nós erramos como igreja?
Erramos como líderes, como os membros, ou quem sabe erramos na forma como nós entendemos fé, poder e espiritualidade, né? Hoje vai ser esse é o tema que nós vamos conversar juntos hoje. A pergunta é: escândalos na igreja. Onde erramos? Meus amigos, talvez para a gente começar essa conversa, como é que a gente poderia definir o que é um escândalo? O que significa escândalo dentro da igreja? Existe algo que caracteriza algo como um erro, ah, possível, um erro esperado? O escândalo demonstra pra gente um nível maior de uma quebra de expectativa, talvez, que nós tenhamos com igrejas e com seus líderes? Como que a gente fala da pedra de tropeço no Novo Testamento? Não é o É. verbo não é Escandalizo. É. Então eu acho que o escândalo ele tem um aspecto de público, né? Não é só um pecado que está sendo enfrentado de frente, está sendo objeto de luta, é, é algo que está sendo lidado com arrependimento, Uhum. né? Porque a igreja, de fato, ela não é uma comunidade perfeita. Ela é uma comunidade que pertence a alguém que é perfeito, que é Jesus. Mas ela ainda não foi aperfeiçoada, né? Hum. Então ela vai ser uma comunidade de pessoas imperfeitas, e no meio dessa comunidade imperfeita, os pecados vão acontecer. Isso é inevitável, né? A gente escutou o Pedro pregando esse domingo sobre o propósito de João escrever a sua primeira carta dizendo, né, eu escrevo para que vocês não pequem, Não mas se peguem por vocês, esporte. mas se vocês pecarem, né? Porque o pecado acontece na igreja. Então a gente, de certa forma, a gente não cria a expectativa irreal de que a igreja vai ser a comunidade perfeita, Uhum. né? Acho que isso é uma visão mais realista do que a igreja de fato é e do seu atual momento. Ela vive nesse contexto, nessa era do já, mas ainda não. Acho que tem 2 elementos também envolvidos nessa questão do escândalo, né, é que escândalo em português tem a ver com aquilo que grosseiramente contraria o esperado, né. Então aquilo que é surpreendente, né, talvez até o contrariar de expectativas, fala assim: "Puxa, não esperava que isso fosse acontecer, ainda mais dele", né. Uhum. Óbvio, tem a ver com a questão do alinhar as próprias expectativas e tudo mais em relação a isso. Mas no próprio Novo Testamento, a palavra que conhece como escândalo, né, ou como, tropeço, né, tem a ideia ali, especialmente no que diz respeito ao outro, né. Então, o causar escândalo a alguém, o causar tropeço ao outro, é por causa de uma atitude minha, levar alguém a murmurar, chorar, machucar, pecar em contrapartida ou associado ao meu próprio erro, né. Então, escandalizar alguém é mais do que deixar alguém chocado, né. Escandalizar é arrastar essa pessoa para dentro do mal, né, arrastar essa pessoa para dentro do pecado, né. E quando a gente pensa talvez em escândalo da igreja, né, é arrastar o povo de Deus para dentro do mal, é arrastar o povo de Deus para vergonha, né, para culpa, para segregação, para marginalização na sociedade, quando a gente tem a igreja, se envolvendo com esses escândalos, né, aquilo que não era esperado, né, do próprio povo de Deus. O que não é esperado é aquilo que contrasta radicalmente com aquilo que a igreja deveria ser. Então, aqueles que deveriam liderar para servir são aqueles que lideram abusando do seu poder. Aqueles Uhum. que deveriam liderar em amor generoso para com Hum. os mais vulneráveis são aqueles que abusam da sua autoridade para extrair, para ganhar lucro, né? Então, você tem um contraste que é tão drástico que ele é chocante. E aí sim a gente fala dos escândalos, né? Uhum. É aquele cara que lidera e fala sobre a graça, de uma graça que é fiel, e ele permanece no seu pecado de adultério por 8 anos, né. Então são escândalos que chocam, né. Por quê? Porque é um contraste muito grande entre aquilo que deveria ser e aquilo que acaba sendo percebido como de Mas você não fato acha é. que existe também nesse meio termo, nesses elementos de aquilo entre que deveria ser e aquilo que de fato é, mas aquilo que a gente também se apresenta como Eu acho sendo? que esse é o ponto que Eu acho que por isso que o tamanho do escândalo vem justamente disso que o Pedro está falando também, dessa quebra de expectativa eu acho que aí o que nós erigimos para algumas porque na pessoas nossa e mente, denominações. quando você está falando e todos nós aqui, tem um imaginário construído na mente da gente desses escândalos que nós estamos vendo recentemente, há muito tempo Uhum. já também. Eu acho que o pecado, como o Lucas muito bem falou, né, em si, ele já é escandaloso, né.
não deveria ser assim como o Pedro falou, é uma traição de expectativas, não deveríamos fazer desse jeito e fazemos. Mas eu acho que tem a ver também com aquilo que nós assumimos como promessa do que dizemos que vamos ser, né? Enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto pessoas que assumem voluntariamente responsabilidades, que assumem voluntariamente direitos e privilégios, que assumem para si coisas por conta da sua posição, do seu cargo, que eles escolheram ter, aceitaram ter. E que, ao fazer isso, geram naqueles que são liderados, naqueles que são comandados, ou que seguem eles, expectativas de que eles sejam, então. E quando você não é, a quebra é muito mais violenta, né? A quebra é muito mais violenta. Eu acho que esse imaginário de escândalo nas igrejas que nós estamos vendo está muito ligado é o pecado escandaloso em qualquer aspecto, mas está ligado também a uma postura e uma posição que essas pessoas assumiram para si. Então elas estão dizendo: cobrem de mim isso, podem colocar na minha conta, podem me levar até as últimas consequências disso. E aí, quando acontece, e aí você tem dois caminhos, né? Ou ele é obstinado, e aí ele vai esconder o erro com outro erro, a mentira com outra mentira, ou vai ser confrontado e vai perceber o escândalo do seu Uhum. pecado e vai voltar atrás, né? Talvez, se o tema do programa hoje é onde erramos, será que então a gente errou em colocar líderes em pedestais que eles não deveriam ocupar? Ou mesmo ter expectativas sobre esses líderes que muitas vezes são irreais para essas pessoas? É. Eu acho que é um ajuste fino, né, porque o apóstolo Paulo tem expectativas elevadas sobre aqueles que vão liderar, né. E a gente estava falando, né, do apóstolo João, na primeira carta, ele fala: "Cara, os crentes deveriam almejar ser É, assim, desejar trabalhar por liderar não é isso". errado também, né? É, Uhum. desejar liderar não é errado, e esperar que o líder demonstre alguns traços de caráter distintos é muito Na importante, verdade, são traços que a escritura coloca como que são qualificadores, determinantes, determinantes para ele exatamente. exercer essa função. Exatamente. Acho que grande parte é quando a gente acha que o líder deveria ser além daquilo que Deus espera dele, ou quando nós criamos uma imagem do líder em que ele é tudo que eu acho que ele precisa ser, independente de ele ter inclusive assumido esse próprio compromisso de ser, né. Mas agora, quando o assunto é a instituição, né, eu acho que também existem elementos que a gente gostaria de enxergar na instituição igreja, né, a igreja evangélica como um todo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, diz o seguinte: "Cara, se a igreja é isso, e Jesus é isso para a igreja, então, quando a igreja caminha contrário ao que Jesus é, cara, deveria ser um tanto quanto surpreendente para nós. Uhum. Eu não deveria achar que isso é impossível. Eu vivo num mundo caído, Jesus não deu conta de assumir todas as realidades. Mas quando eu olho para uma igreja, eu vejo que o pau tá comendo, a desgraça tá acontecendo, eu sei que tem pessoas pecaminosas lá, porque tem na minha, e eu sou uma delas, contribuo com isso. Mas ser esse o padrão, a profundidade da maldade a ser exacerbada, cara, isso não é o caminho de Jesus, né. E ser surpreendido com isso deve causar de fato tristeza, e às vezes até surpresa, que o espírito deveria estar agindo e fazendo algo diferente ali, né. Agora, o fato da gente elevar líderes a posições de pedestais que eles talvez não devessem estar, revela também, e me ajudem a tentar entender isso, revelam uma imaturidade, uma infantilidade também na nossa relação com o próprio Cristo, né? Uhum. Desde o Antigo Testamento, o povo procurou, né, um bezerro de ouro, alguma coisa para intermediar a relação deles com o próprio Deus, né? E essa relação com o próprio Deus já foi por meio da nova aliança intermediada pela cruz, por Cristo, pela sua graça. E a comunidade da fé precisaria ensinar as pessoas a terem essa emancipação na sua espiritualidade, na relação com Cristo. E líderes têm seu papel. E o papel dos líderes é exatamente esse. É um papel emancipador, de ajudar pessoas a perceberem o evangelho do Cristo, a se relacionar intimamente com o Cristo e como esses facilitadores levá-las a essa condição. E quando eles cobram esse pedágio no meio do caminho e nós aceitamos pagar como liderados, revela, além da maldade de quem cobrou, uma profunda infantilidade de Uhum. quem decidiu pagar, né? Ainda então, quando você vê esse mar de escândalos no Brasil e uma igreja gigantesca, um número enorme dos ditos fiéis seguindo, na minha percepção, revela ainda muito que a gente precisa caminhar no ensino do evangelho, muito que a gente precisa caminhar ainda no ensino dessa relação com o Cristo e com a sua graça e as suas verdades, né.
Eu acho que vale a pena, Edu, a gente considerar também a definição de igreja, né? Uhum. Porque quando a gente fala onde nós erramos, a gente talvez se inclua como igreja em ambientes que não são de fato da igreja, né? A igreja é o povo de Deus, composto por aqueles que estão unidos com Jesus Uhum. por meio da fé, habitados pelo Espírito. Essa é a igreja universal em todas as partes do mundo. Essa igreja se traduz na realidade local nas nossas comunidades, né? Nas nossas igrejas e congregações que estão aí conhecidas com seus devidos nomes e CNPJs, né? Mas quando você vê no Brasil o fenômeno do crescimento do evangelicalismo, ou talvez daqueles que se denominam evangélicos, você tem aquele fenômeno do cristão cultural, que a gente tanto tratou Sim. já em outros episódios, né? E você tem, talvez, igrejas que são compostas majoritariamente por cristãos culturais, lideradas por cristãos culturais. Afinal, no Brasil, é bom negócio ser igreja. Você tem isenção fiscal, você tem proteção de liberdade religiosa, você se esconde atrás de tantos direitos que a igreja tem para operar um negócio que, de certa forma, é fácil, né? É fácil. Não Você é à tem toa que hoje a igreja é um dos melhores lugares para você lavar dinheiro no nosso país e a gente tá descobrindo isso agora. Exatamente. Né? Você consegue enganar o povo fazendo promessa barata, trazendo a força da voz divina para sua voz, Uhum. e assim induzir pessoas a fazerem aquilo que você quer que elas façam. E dentro do contexto de Inclusive mazela, votar né? no seu Sim. político favorito. Sim. De um país de maioria pobre, de gente necessitada, que É. talvez a intervenção do divino é a única coisa que sobra para eles. Sim, é isso aí. É quase que Usando a uma nova, fragilidade. é quase que uma nova modalidade de coronelismo. Exato. E o pastor é o coronel. Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente vai acabar inevitavelmente se envolvendo nisso tudo por causa da apropriação indevida dos nomes. Uhum. Uhum. Mas eu acho que vale a pena a gente sempre fazer a distinção, né? Como que a gente vai fazer essa distinção de fato? Por que a gente deveria olhar para a mensagem do Evangelho? Porque a igreja verdadeira, ela nunca vai se afastar da pregação desse Evangelho verdadeiro de Jesus. Né? Essa igreja prega Jesus? Ou quando sobe-se no púlpito ali é para falar sobre política, é para falar sobre prosperidade, é para falar Sucesso. do que tem sido falado no púlpito? Né? Pelo que essas pessoas são mais conhecidas? É por Jesus? É pelo Evangelho? E aí a gente talvez comece a entender um pouco melhor a distinção entre igreja e igrejas, entre aspas. Né? Acho que é um fator que escapa da gente nesse assunto. Acho que nós já conversamos isso várias vezes entre nós. É que em nenhuma maneira, ainda que venha o escândalo, ele nunca é comemorado. Né? A gente, como igreja verdadeira, a gente olha para o escândalo como tristeza. Claro. Pra gente não é um fuxico e não deve ser. A gente olha pastores com uma vida dupla, uma vida imersa em seu próprio pecado, cego por tanto tempo. Não dá pra gente olhar isso com zombaria, com displicência. A gente olha com tristeza e lamento, né? E isso envolve, acho que, onde eu quero perguntar para vocês e trazer para a gente pensar também. Esse aspecto que a gente trouxe de coronalismo, de dominação espiritual, de perca do evangelho, de ponto de vista da pregação pública do evangelho, essa espécie de idolatria, inclusive, em alguns aspectos, como com figuras e com denominações eclesiásticas. E vocês acham que isso favorece um ambiente onde a prestação de contas dessas pessoas, desses líderes, que são vulneráveis como todos nós somos? Vocês acham que essa idolatria acaba criando um ambiente onde a prestação de contas, onde o confronto direto, onde a confrontação bíblica é cada vez mais difícil, Joel? Eu não tenho dúvida. Eu lembro de uma piadinha que eu ouvi uma vez, de um menino que falou pro pastor da igreja, né? Ele falou assim: pastor, o senhor se parece muito com Deus. E aí o pastor falou: obrigado, garoto, por causa da minha santidade, do meu jeito de falar. Ele: não, o senhor parece com Deus porque na semana eu não te vejo, no domingo eu não te entendo, né? Porque essa é a ideia que a gente ganhou do líder, esse cara inatingível, né? Intocável. É intocável, essa pessoa que
a celebração da igreja envolve as pessoas com aquela música, de repente sobe um gelo seco, ele aparece, ele é articulado, ele é o cara da visão, ele sabe aonde levar todo mundo. De repente ele faz uma oração extremamente envolvente, todo mundo fecha o olho e quando abre, ele sumiu. E você só vai ver ele domingo que vem, quando o gelo seco subir de novo. Você viu isso em algum lugar? Hum, Essa cena que você acabou de em destacar. vários. Cara, tem uma Colagem, assim, é me uma mostra. colagem. O cara E isso daí tá abriu totalmente. o palco, né? né? E esse daí tá totalmente ligado à identidade que esse homem quer vender, né? Uhum. Porque quanto mais distante você é, mais poder se detém, Uhum. né? Mais as pessoas querem ser como você. Porque você torna inatingível. você consegue manipular mais a Isso. imagem que as pessoas enxergam. Quanto mais distante Exatamente. você Quanto for, mais mais você edita e protege a Exatamente. sua E imagem. aí, Exatamente. quando você Exatamente. entra na era das mídias digitais, cara, essa imagem consegue ser muito mais bem produzida, Exatamente. né? Uhum. E aí, quem tá te vendo não é só o seu público no domingo, são todos os seus seguidores, os seus milhões de seguidores das redes sociais. Isso. Que conta de 30 Só que segundos. sabe qual é o né? problema disso? E por isso que a gente tá vendo tanto escândalo aparecendo, eu creio. Naquele livrinho que ficou famoso do Churran, Sociedade do A Cansaço. Sociedade do Cansaço, ele fala do que ele chama do ciclo da violência do positivismo. Uhum. Que basicamente, se eu entendi direito, você precisa vender uma imagem, por vezes com recursos que você não tem para construí-la. Essa imagem, ela precisa ser performada o tempo inteiro, sempre performando, para que no final gere uma aceitação do outro em relação a você, com aquela imagem, né? O problema é que imagens são escaladas, que é performance. Agora a imagem que você vendeu ontem, performou ontem, foi aceito por ela ontem, precisa crescer, precisa mudar, precisa melhorar, você precisa performar de novo para ser aceito mais uma vez. E isso entra num ciclo de violência absurda. Então esses homens que estão sumindo no fim do culto e ninguém vê eles, eles estão vendendo, eles estão na verdade comprando uma coisa que eles não precisam com dinheiro que eles não têm para agradar que eles não conhecem. Uma hora vai dar errado. Uhum. Uma hora eles vão ser pegos na curva, uma hora eles não vão conseguir performar tão bem, uma hora eles não vão conseguir manter esse equilíbrio 24 horas por dia em tudo, né? Uma hora eles vão ficar com tanta vontade de ser aceitos que eles já não têm mais o recurso para construir a imagem, mas eles ainda vão fazer. Uhum. E aquilo vai cobrar um preço deles. Então acho que está ligado a uma vaidade tão violenta, de um pecado tão violento no coração dessas pessoas, que é por isso que a gente está vendo tanta gente sendo descoberta e caindo. Isso é tão tenebroso, né? Você falou de você usou a palavra vaidade, né? Porque eu acho que o grande problema também surge quando a igreja deixa de ser um projeto de Deus, ela se torna um projeto pessoal. Excelente. Então, assim, eu não quero também transformar qualquer projeto de igreja. Cara, tem projetos de igreja que são projetos pessoais e são bênçãos, Uhum. né? Mas o projeto pessoal, no que eu digo é o seguinte, cara, a igreja não é um fim em si mesmo, ela é o plano de Deus para alcançar pessoas. Não, a igreja é o meio do meu sucesso, é a maneira de eu pagar minhas contas, é o jeito que eu vou ser que eu sempre quis ser, é o que eu vou fazer da minha vida porque eu não consegui fazer outra coisa. Minha plataforma, A né? igreja é minha Onde plataforma. você é reconhecido. Exatamente. Então, se a igreja é um meio para um fim, eu transformo a igreja só numa mera ferramenta. E eu sou o fim, cara, eu vou prostituir a igreja. Né? Eu vou vender a igreja por alguma coisa que me dê aquilo que talvez a igreja às vezes não tá me dando. Pô, eu tô tentando, mas a igreja não tá me dando tudo que eu queria. Então eu vou associar a minha igreja com um político. E aí esse político vai me dar através da minha igreja. Então eu vou associar a minha igreja com algum esquema financeiro. Então eu vou associar a igreja com alguma nova tendência teológica. Uhum. Eu vou, entendeu? Alguma nova coisa que vai me dar aquilo que só a igreja não tá me dando. E eu vou prostituir a igreja. Só que quem é a igreja? A igreja são as pessoas que estão se reunindo domingo a domingo para ouvir alguém para ajudar elas a serem mais parecidas com Jesus. Então eu não estou prostituindo só a instituição a igreja. Eu estou pegando todas aquelas 100 pessoas ou aquelas 10 mil pessoas e dizendo o seguinte para elas: vocês são só o meio para um fim que sou eu. Né? E por isso que as pessoas se machucam. E isso é de um perigo tão gigantesco, Pedro, porque quando você pensa em igreja assim, é sempre um processo novo para alcançar pessoas novas, para você manter sempre no hype ali, você sempre tem que crescer, tem que ter sucesso. Chega uma hora que isso cansa muito. Eu tô falando agora não só das pessoas que estão intencionalmente com maldade, mas que foram enganadas ou se enganaram por isso. Uma hora ela cansa de estar o tempo todo performando, o tempo todo um novo processo para alcançar novas pessoas. E aí ela descobre, eu tenho visto tanta gente assim, meus amigos,
ela descobre que, na verdade, ela não queria estar fazendo aquilo. Hum. Eu tenho visto tanta gente cansada do ministério, desanimada, porque ela até conseguiu por 5, 6, 7, às vezes 10 anos fazer aquilo. Aí ela não deu conta de manter. Como você brincou da academia do Pedro, né? Não é sustentável ir de segunda a sexta às 11h30. Todo- Ele vai ter que fazer umas 3 vezes por semana. Ah, Eu ainda malho com uma senhorinha da igreja ainda. então eu acho que muitos, e nós que formamos líderes, né, para a igreja, acho que muitos desses estão chegando num ponto de um cansaço absurdo, Uhum. que no final tudo que sobrou foi pregar a Bíblia, cuidar das pessoas, e ele para um pouquinho e fala, acho que não era isso que eu queria. Uhum. Acho que não era isso que eu queria. Enquanto Deus só tava pedindo isso dele. Era só É, isso. Exato. Agora, sabe o que é? Isso é Enquanto ser perigosíssimo. pastor é fazer exatamente É isso. só Exato. isso. Ah, mas são só 100 pessoas. Cara, são 100 ovelhas É de isso Jesus. aí. É Isso aí. um aprisco E- enorme. E sabe o que é tenebroso? Que quando a gente vê algo, né? Acho que esse é o cara não mal intencionado. Não né? mal intencionado. Mas o cara mal intencionado, às vezes dá ruim na mega igreja, ou no grande projeto. Cara, em 2, 3 dias, ele tem um outro. Ele é um gênio da isso aí. construção, né? Ele é um empreendedor. Ele é um Em empreendedor. 2, 3 dias, ele tem um outro Uhum. mega projeto que vai dar muito certo. Ou até pessoas que a gente conhece que deram ruim no ministério por vários motivos Uhum. de pecado, outras coisas do tipo. Cara, o cara fica 5 anos no anonimato. Depois de 5 anos ele volta e explode com uma igreja maior do que a igreja que ele tinha antes. Uhum. Sei lá, é um modus operandi Uhum. de saber fazer as coisas acontecerem pro bem de si mesmo. né? É. Mas E é, quem paga o pato é só o restante do povo de Deus. é também um alerta para o nosso próprio coração, né? Acho que o Paul Tripp chamava de vocação perigosa, não é à toa. Uhum. É tentador para nós É. dominar a vida de pessoas, é tentador para muitos de nós ter uma vida dupla, é tentador para muitos de nós se isolar nesse sentido. É. É tentador para você ficar dentro de um ambiente de vidro, de uma torre de É. marfim, e entendendo que você está aquém ou imune aos riscos que a maioria da igreja está. Tá. Mas de alguma forma, o Paul Tripp também traz isso no livro dele. Não é apenas uma vocação perigosa do nosso próprio coração. Vocês não acham que às vezes a própria estrutura facilita esse tipo de comportamento? Com certeza. Às vezes a expectativa da própria igreja com relação ao seu líder facilitam ou formam essas Forma de oportunidades de governo de acontecer. igreja fornece e fomenta isso, Edu. Quando uma única pessoa põe a mão no dinheiro, quando só uma pessoa cuida das entradas e das saídas, Uhum. quando o pastor toma todas as decisões sozinhas e ele não presta contas pra ninguém, quando ele não tem ninguém que caminha perto dele, que ele abre o coração, que ele é confrontado. Cara, tá Uhum. ali, tá escrito a desgraça, entendeu? Tá escrito a desgraça. E quando todo mundo olha só pra ele, né? Porque isso é muito tentador. Porque você quer ser reconhecido, você quer ser elogiado, você quer ser percebido. E vamos combinar, em escalas maiores e menores, o ministério dá isso pra você, né? Às vezes você é percebido por 100 pessoas, por Por 50 100, pessoas, mas às você vezes é. por 5 mil. Mas vai ser. Mas você tem o cara que vai passar o dia trabalhando, ganhando dinheiro, mas não é ninguém lembrar que ele existe. De repente você tá no domingo com um monte de gente pedindo conselho, querendo que você vá na casa dele, te convidando pra tudo que acontece. Isso é de um risco tremendo. Eu acho que um risco também, voltando ao fato de que nós formamos jovens para o ministério pastoral e para a igreja local, o fato da gente ter esse movimento instagramável das igrejas hoje, e nada contra as igrejas que fazem coisas bonitas, têm estéticas legais, tudo isso é muito bom, tá ligado ao nosso momento de mundo também. Mas muitos desses jovens não têm maturidade para lidar com isso. Então eles estão, às vezes, na formação deles, eu falo que para os nossos alunos, eu sei que eles ouvem, sonhando não com a igreja de Jesus, mas eles estão sonhando com a igreja que eles seguem. Ou quem eles vão ser através Daquilo, eles vão sonhar com o rebanho que segue Jesus e não com a instituição eclesiástica que eles seguem no Instagram, Uhum. né? E muitos desses jovens vão parar em igrejas, como o Lucas falou, com 100, se tiver 100, porque 100 já é igreja grande, Sim, mãe. né? Com 100 pessoas, em prédios alugados, que tem que pagar um aluguel, com salário pequeno, com um líder insuportável, né? Com uma senhora que quer mandar na cozinha da igreja, né? Com gente, com 10 crianças para um professor que se dispõe para dar aula na IBD, com um cara que toca violão na igreja, e ele, tudo que ele sonhou, e quando ele tenta piscar uma luz no palco, tem um diácono que xinga ele, né? Ele não vai conseguir aquilo lá. E se o ministério dele tiver baseado em sonhar a igreja instagramável, cara, o tempo de validade dele é muito curto. É muito curto. É muito curto. Por isso que os nossos alunos, né, que vão nos ouvir, deveriam estar no seminário todos os anos orando: Jesus,
me forma para pastorear o seu rebanho, me forma para cuidar da sua igreja, Faz né? apaixonar por Por pessoas, né? pessoas, E pelo isso. que Jesus pode fazer na vida de pessoas. E se ele te der condições, talento, em algum aspecto, como o Pedro falou, tem projetos que são das pessoas, e se eles não estão ofendendo o evangelho nem a Cristo, né? Uhum. E você cair em ambientes que tenham igrejas dessa maneira, amém, amém. Façam Seja isso, bênção sejam bens. para as Mas pessoas. isso não é um fim. Isso não é um fim, né? Tocar música tradicional, worship, ter parede tal, parede X. Eu não sei quem tava conversando esses dias, acho que não sei se era com você que tá conversando, que a moda agora de igreja é ter parede branca, já viu isso? Sim. Uhum. Voltou, né? É. Então, até quando nós vamos viver essa loucura, né? Então é uma boa reflexão, porque a gente tá falando agora do Pedro e Lucas, desses escândalos absurdos que a gente vê, mas eles começaram em algum lugar. Uhum. E talvez a gente não consiga mais. Esses muros caíram, né? Mas essas Caíram, rachaduras foram isso, Foram surgindo. crescendo, É, isso aí. talvez eles não vamos conseguir agora resolver o banco, a igreja, o problema da política, Brasília, mas nós podemos resolver os futuros pastores que chegarão por aí. Desculpa, isso é tão real, né? Que é um problema do pastor que não tem a visão correta. Quando a gente perde a visão do que é o propósito da igreja, a gente também começa a fazer a igreja se envolver com coisas que a igreja não tem nada a ver, né? Isso. Então, cara, se o propósito de ser pastor não é construir essa mega igreja, e não temos nada contra a mega igreja, mas é cuidar de pessoas, e talvez cuidar de muitas pessoas ou poucas pessoas, Uhum. então o propósito da igreja também não é ser esse espetáculo, né? Uhum. Mas quando ela se torna ser essa grande coisa, ou ela se torna um meio para um fim, aí eu vou vender a igreja para aquilo que a igreja não tem nada a ver. Eu vou querer fazer a igreja fazer o papel do Estado. Eu vou querer fazer a igreja, eu vou deixar a igreja se confundir, se contaminar com o Estado. Ou eu vou fazer a igreja ter benefícios eu vou querer que a igreja tenha mais benefícios do Estado, Uhum. né? Enquanto uma das coisas que a gente melhor herdou da reforma protestante foi a separação da igreja para com o Estado, Você né? sabe que acho que tem uma prova dos 9 interessante, que assim, não é uma. O que é uma prova dos 9? É que você tira uma prova aqui, da evidência. Ah, tá. Ele não sabe. Você não é do colégio na época que fazia a prova dos 9? Não, Dava pra Não tirar é, 9. Não, não é. Não Eu é. saí do Não colégio é. em 2013. Não é mesmo. Não é. Você tirava a prova dos 9? Também não. Olha só. Mas eu. Aí a Damantina, temos 10 porquinhos, fugiram 9. E por aí. Essa é a prova do- Mas assim, o que eu vou falar não é matemática, eu não acho que é uma regra geral, mas acho que uma coisa que evidencia, pensando na igreja grande, como o Pedro falou, porque alguns serão pastores de igrejas grandes. Nós temos amigos que são pastores de igrejas Temos. grandes, Uhum. são amigos Homens de sérios de igrejas Deus, homens boas. de Deus. Mas tem a sua igreja 100 mil ou 10 mil pessoas, eu acho que o que identifica um pastor que não teve seu coração roubado por essa fama de ser um pastor de uma igreja grande, é o pastor que ainda continua se importando com a igreja dele. Isso aí. Hum. Uhum. Tenha ele 100 mil ou 10 mil. Porque tudo isso que o Pedro descreveu tá ligado a líderes que, mesmo a igreja deles tendo 20 mil, a igreja já não é mais suficiente. Eles precisam da fama, eles precisam da imagem, eles precisam de um curso que dá milhões para eles. E se aquilo que você falou do Bill Churran é verdade, então a igreja vai deixar de dar em algum momento. Que Vai ele precisa deixar, construir algo é isso. maior do que a Isso. igreja. Ele né? precisa ser político, ele precisa apoiar político, ele precisa estar no palanque de alguém. O púlpito de domingo, mesmo com 10 mil, já Não é não mais é pequeno suficiente. para ele. Uhum. Né? Ele é tão grande, ele fez uma Ele coisa. já não cabe mais Isso, lá, não né? cabe mais Isso. lá. Agora o auxiliar dele prega. Né? É mais ou menos vaidade de professor de universidade pública. Né? Só Chega dou aula no uma doutorado hora, agora. chega uma hora na vida que o meu auxiliar da aula, né? Hum. Porque eu tenho nome, né? Então, eu acho que o que vai no final evidenciar é se esse fulano, ele pode ser pastor de uma igreja de 10 mil, se Jesus tem movido a igreja para essa direção, mas se ele ainda está apaixonado por cuidar daquela igreja, mesmo que ele não consiga mais cuidar do rebanho artesanalmente, Uhum. que ele precisa de processo, mas ele está apaixonado por pregar todo domingo, de manter a seriedade teológica da igreja, de manter a formação espiritual focada em Jesus. Eu acho que De isso ter uma evidencia- agenda que é Coração dele dominada. tá ali, né? Sim. De ter uma agenda que é dominada por coisas pastorais, Isso, né? pastorais, isso. Ô, Não é Lucas, só o gestor. o Pedro tocou num ponto importante, basilar de muito do que a gente conquistou como igreja, que é a separação da igreja e do Estado, né? Mas nos últimos tempos a gente vê uma aproximação cada vez maior da igreja com o poder. E que isso levou a igreja, inclusive, a fazer concessões, a igreja, entre aspas, como nós já definimos. CNPJ. Você acha que, de alguma maneira,
a igreja, entre aspas, ou parte da igreja, foi seduzida por essa ideia de poder realizar por meio do poder, de maneira mais ampla, mais rápida, mais prática, aquilo que o evangelho, a gente é chamado a fazer pelo evangelho? Você acha que existe, de alguma maneira, uma uma espécie de ilusão criada pela política, atraindo igrejas, às vezes até que não perceberam essa armadilha por meio da política. Até alguns, por inocência ou por qualquer outro motivo, Bem bem intencionados. intencionadas, vêm por meio da política acelerar transformações que talvez a gente levaria anos por meio das nossas igrejas e denominações. Mas você acha que isso também ampliou de alguma forma o risco de a gente se ver envolvidos nesses escândalos como estão aparecendo agora, nome de igreja em CPI, ministério em CPI e tal? Com certeza, Edu, com certeza. Eu acho que vale a pena destacar que a separação entre Estado e Igreja não implica na separação entre fé e política, né? Uhum. E talvez a gente tenha confundindo as coisas, né? A Igreja sempre lidou com essa relação com o Estado de uma maneira meio que pendular. Então existem momentos em que a Igreja ela lida com essa separação se distanciando do envolvimento por completo, né? Em outros momentos, ela tenta fazer uma aproximação, talvez por entender que a fé e a política não são antagônicas, né? E que ela precisa se movimentar dentro da sociedade, e ela tenta fazer esse movimento e muitas vezes ela acaba colocando os pés pelas mãos na forma em que ela faz essa aproximação, né? Eh, o que eu tenho, a igreja é sim chamada para se envolver na sociedade. Mas antes de mais nada, a igreja é chamada a se envolver na sociedade, seja no mercado, seja na política, seja na educação, né, em todas essas áreas. Ela não é chamada necessariamente para se envolver a partir do PJ, né? Dela como organização institucional. Ela é chamada muito mais para se envolver como um organismo formado por pessoas que habitam nessa sociedade. Cujo principal objetivo é ser sal e luz, como Jesus esperava dos seus Exatamente. discípulos. Nós moramos na cidade, né? Então é de se esperar que dentro dos membros dessa igreja, desse organismo, você tenha políticos, você tenha pessoas envolvidas no mercado financeiro, você tenha pessoas envolvidas no sistema educacional, e você quer que essas pessoas levem a fé delas, né? Que é a fé dessa igreja, para ser sal e luz na sociedade, né? Mas muitas vezes o que eu vejo é que elas acabam sendo menos representantes do evangelho e mais atuantes como prepostas, como representantes da própria instituição local ou do CNPJ, né? Então, o importante não é ter alguém com a fé nutrida por essa igreja envolvido na política local, estadual ou federal. O importante é a igreja estar por detrás daquela pessoa, né? Daí você tem um envolvimento que é muito mais institucional do que orgânico, né? Então, para resumir o meu ponto, eu acho sim que a igreja meteu os pés pelas mãos na medida que ela se aproximou da política de maneira institucional. Ela deveria fazer isso de maneira muito mais orgânica, entendendo que a separação Estado e igreja deve ser mantida, ao mesmo tempo que não se coloca em contraposição a nossa fé com as nossas convicções políticas. Eu até diria, baseado no que o Lucas falou, e concordo demais, que a igreja como coletividade, ela pode ser denominacional, igreja local, eu acho que ela jamais deveria se envolver na política partidária. Eu acho que a igreja Como instituição, né? Acho que a igreja precisa viver com espírito de vida evangélico. Toda vez que ela fez, É, deu deu errado. ruim. Toda Eu acho errado. que indivíduos que fazem parte do povo de Deus, eles podem ter direito, porque se a vida em sociedade, de se envolver politicamente de forma partidária. E se eles fizerem parte de uma boa comunidade de fé, que os forme com uma boa cosmovisão cristã, obviamente que formativamente essa igreja estará ao lado dele no exercício dele na política partidária. Mas até o reconhecimento tem que ser cuidadoso. Até o reconhecimento tem que ser cuidadoso. Porque ela, enquanto coletividade institucional, ela não deveria jamais se envolver, porque o core business dela é outro. Ela faz outra coisa na vida. Até o tipo de validação que ela oferece para esse Isso. indivíduo tem que ser levado em conta. Eu né? disse que ele tem que tomar cuidado, eu até diria, como eu falei, eu seria taxativo no que o Lucas falou, eu acho que eu seria nisso também. Eu acho que ela jamais deveria validar
alguém, por mais sério que essa pessoa seja, completamente na política partidária. Né? Acho que ela não deveria. E sabe o que isso é interessante? Que isso não é novo. Se a gente refletir sobre o ambiente religioso político na vida de Jesus, você tem 4 facções judaicas orbitando em torno do poder em Jerusalém no primeiro século, e você tem os saduceus vendidos para o Estado, né? Fazem culto, sacrifício e pergunta para Roma se tá tudo bem, né? Você tem os essênios que já disseram, tá todo mundo errado, a gente vai embora disso aqui, vocês que se explodam, né? Você tem os fariseus que estão no meio do caminho dizendo assim, em alguns momentos eles foram pró-governo, né? No reinado de Salomé e Alexandra, eles foram aprovados pelo Os próprio fariseus é o PMDB. É o eles estão centrão. governando há É o sempre. centrão. sempre É o foi, centrão. Metem É o dedo centrão. na cara dos fariseus, Isso aí, cara. dizem que os essênios são malucos, têm medo dos zelotes, mas estão sempre no governo. E você tem o movimento zelote, Que é o PSTU. exato, que é quebrar tudo, PCO. taca fogo, derruba, abaixa instituição. Revolução Armada. E tudo bem. Anarquia. Mas nós temos Sim. esse modelo de igreja no seu envolvimento político até hoje, né? Os fariseus não representavam eles representavam alguns tipos de judaísmos naquela época, né? Mas você tem a igreja de Saduceu. Cara, a gente faz o que o sistema político do nosso país quiser pra gente poder continuar aqui, né? Você tem a igreja do fariseu, né? Cara, o que é o do momento? Tá, tamo aí. Mas isso a gente não tá disposto a entregar. Aborto não. Mas a gente participa dessa campanha aí, tá tudo bem, entendeu? Você tem o essênio. Cara, dane-se política, a gente não fala de política, a gente não conversa de política, a gente não mistura fé com política e tudo mais. Cara, e você tem o zelote, que é o cara que... E aí eu acho que talvez a galera vai ficar brava com essa analogia. Mas o Não zelote faz analogia. é o Não faz Ele analogia. vai Não chegar faz, lá, não ele faz. vai, ele vai. que a gente tem que dominar os caras, entendeu? Temos que ter gente nossa em todas as esferas e entrar em todos os lugares. Ficou melhor. Mandar todo mundo fazer Mas igual a que gente. é uma das características da teologia neopentecostal, que É o movimento zelote de dominar todas as... isso entendeu? aí. A gente as vai ter gente em montanhas, todos- são as 7 montanhas Isso, que a gente precisa isso, conquistar. Isso aí, O Brasil é de montanhas, Jesus. A teologia do domínio no evangelicalismo Só que o brasileiro lindo- é muito é. presente. Só que o lindo é quando Jesus chega e tá lá os herodianos, tá lá os fariseus, tá todo mundo convidando ele pra subir no caminhão pra fazer um comício ali, né? Ver de quem ele vai ser cabo eleitoral. E ele não nega que há um espírito de Cristo pra colocar no meio da vida social e pra influenciar o mundo. Mas ele diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Meu reino não é daqui. Meu Não é reino não é daqui. Eu daqui. não me envolvo com a política partidária. Eu não estou dizendo que a minha presença e a presença do meu povo que me segue não afronta César, não afronta a maldade do império. Inclusive afronta a maldade do judeu também. Mas eu não subo num palanque, eu não vou num carro de som, eu não digo, vota no... Eu não faço porque eu não sou partidário. E no final das Porque contas, eu nem entendi. o zelote, nem o essênio, nem o fariseu trouxe a shalom que eles esperavam. Nem Não é? o Nem os saduceu. saduceus, é o próprio Cristo. Só na cidade de Que era a Deus. restauração E da isso é mais sociedade, né? engraçado, né? Porque Mateus, quando fala do reino, ele fala do reino dos céus. E, cara, eu acho que Mateus está criando uma contraposição entre... Porque reino de Deus, na cabeça dos judeus, é o seguinte, cara, o reino de Deus é isso aqui, ó. O reino de Deus é Jerusalém, capital, Isso. Israel, de Berseba até o rio lá em cima. entendeu? Pisar na cabeça Isso dos aqui é reino de inimigos, Deus. tira esses Com a caras sua daqui. monarquia restaurada. É, monarquia exatamente. restaurada. É uma visão desse tamanho. Mateus É tá isso virando aí. isso assim, não, gente. Reino dos céus é o reino onde o Pai faz a vontade dele lá e aqui. Reino dos céus é o reino que vem, não é o reino que vai, entendeu? Esse é o reino de Deus. E é um reino É o que, reino dos que quem confia no Cristo vai ter gente que é zelote, vai ter gente que, que foi isso aí. fariseu, que foi essênio, Isso aí. que foi de esquerda, que foi de direita, né? Eu acho que acho que essa. Agora, tem uma coisa que eu acho que nós perdemos na igreja e nós precisamos retomar. Dentro disso que o Pedro falou. Você falou também. Não foi nenhum desses grupos que trouxeram a Shalom. Quem trouxe a Shalom no final foi Cristo. Só que a maneira que a Shalom se encarnou naquele lugar foi por meio de um calvário. Foi subindo a via dolorosa, derramando sangue até a última gota, ferindo o corpo. Não foi ganhando nas urnas. Não foi colocando o político do momento, não foi colocando o cara que vota as nossas Não leis. foi pela transformação Não ideológica, foi nem pela mesmo. formação ideológica, nem para uma economia melhor que a gente gostaria de Porque ter. política nunca se faz com autossacrifício, é só com o sacrifício do outro. Do outro, isso. Entendeu? Então, enquanto a igreja quiser fazer política, ela sempre vai ter que matar alguém. É. Mas ela nunca vai trabalhar pelo autossacrifício de Jesus. Do negar a si mesmo, do abrir mão de si mesmo, do tomar a própria cruz, do assumir a vergonha, entendeu? Política sempre se faz com o sacrifício do outro. É porque a gente continua reclamando da economia, do imposto, da corrupção, mas continua pagando mal a faxineira.
A gente continua falando de que isso está errado, que aquilo está errado, mas continua pagando sem direitos trabalhistas, né? Continua tentando ganhar vantagem em tudo, né? Como lá na teoria do valor, né? Você não pode tirar do insumo, você não pode tirar da matéria-prima, você tira de quem? Você tira da força do trabalho. Então a gente continua falando de um país para Jesus, mas continua tendo a igreja cheia de empresários que não conseguem pagar com decência sua folha de pagamento, né? Então isso não, a paz chega por esse sacrifício, né? É isso aí. Amigos, diante disso tudo que a gente tem conversado, o que vocês acham que nós podemos fazer como igreja diante dessas situações? Quais Vamos para os seriam? Estados Unidos. Fora daqui, né? Tá bom pra caramba lá também. É, lá né? tá ótimo. Você conseguir entrar lá, tá bom, É. né? Agora não é só entrar, né? Porque antes era entrar e deu certo, né? O cara exatamente. passou É a que fronteira, agora o problema é entrar e ficar. É que eu tinha uma cidade na minha cabeça que eu não posso falar. Eles vão chegar lá. Mas quais seriam Chegar lá. aplicações práticas disso que a gente conversou? Quais seriam caminhos, direções, valores que nós precisamos resgatar, seja em termos organizacionais, seja em termos pessoais também, para que a gente aprenda com esses erros, para que a gente aprenda com esses escândalos? Quais seriam as lições que vocês acham que eles deixam para a gente? Eu acho que o evangelho coloca a gente num movimento de humildade, né? Então, seja na nossa reação para com a notícia desses escândalos, o orgulhoso olha para isso e fala assim: como esse cara é mau, como essa igreja é pecadora, né? Como eles são piores do que Como nós. que eles são piores do que eu. E como nós somos melhores? O orgulhoso pensa assim: isso nunca aconteceria comigo. É, Né? O humilde, ele olha e fala assim: se não aconteceu comigo até aqui é por causa da da graça. graça. E se Podia não, ter sido comigo. podia ter sido comigo, né? E para não acontecer, eu preciso de mais graça. E daí ele olha para cima e ele fala: Deus me preserva, né? Na questão do envolvimento social, político e na sociedade, essa mesma humildade precisa ser manifestada, que é a humildade daquele que ama sacrificialmente, porque nele habita o Cristo que ama sacrificialmente, e que se interessa pelo outro, pelos interesses, ele se dá pelos interesses do outro. A política desinteressada. Será que é possível se envolver na política, se envolver no mundo dos negócios, se envolver na educação, para que o outro seja beneficiado, para que os interesses dele sejam supridos? Mas essa é a essência da política, né? Porque essa é a política para polis, não a política pro indivíduo, né? É a ética da cidade. Agora, enquanto a política para a cidade, né, a polis, for feita por gente caída, as coisas vão sempre se confundir. Exato. O ego com a cidade. Então, no fim das contas, essa humildade, ela é movida pelo evangelho que nos leva a reconhecer que a redenção da sociedade como um todo, inclusive da política, passa pela redenção do coração, né? A política não vai ser redimida como política. Ela vai ser redimida a partir de uma sociedade com corações, formada por pessoas de coração redimido. Aí sim a política vai ser redimida, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é reconhecer, como o Lucas falou, que o que está quebrado não é a máquina pública, é a máquina que pulsa dentro da gente, Uhum. é o nosso coração. E lá na nossa comunidade, né, quando a gente ensina o evangelho para os que chegam, a gente tenta mostrar o pecado não só como uma expressão comportamental, que também é, mas a gente tenta mostrar o pecado na sua origem ontológica, né? E nós definimos lá o pecado dizendo que o pecado é a informação de onde, quando e como o amor parou de fluir, né? Porque o amor precisa chegar, o amor precisa acontecer, o amor de Cristo que chega em nós, que nos alcançou, que nós, como Pedro disse domingo, a gente reverbera em direção a Ele e depois flui em direção ao próximo. Esse amor é o que nos faz ser como Cristo é o que nos faz entregar o que Cristo é. E quando ele para, a gente, como a gente diz lá na Revive, né, a gente dobra a alma, né? E a gente quebra esse fluxo do amor. E isso é o pecado. As expressões comportamentais, elas serão inevitáveis, elas acontecerão facilmente. Então nós vamos dessa redenção que o Lucas falou. Precisamos entender que o pecado
que há em nós não é o pecado do político, corrupto, é o nosso pecado. E é essa máquina interior que precisa ser curada para o amor chegar de novo, porque se o amor de Cristo estivesse em Brasília, naquelas pessoas, seria outro tipo de mundo, Elas estariam entregando amor, né? E não que elas estão entregando entregando. amor. Só que daí nós já teríamos chegado também, né? Então nós vamos reconhecer também que o reino não é a circunscrição da Palestina, como o Pedro falou. Uhum. Não é o Oriente Próximo, né? O reino é muito maior do que isso. O reino é uma nova Jerusalém que ainda não chegou completamente. Os nossos anseios políticos só vão ser realizados É na isso aí. cidade de Deus. Na nova Quando o rei dos Porque o reis reino governar. porque o reino de Deus é político. É É isso aí. político. Deus é rei, ele é soberano, ele governa. Só que ele é rei absoluto que não tem oposição. É. Ele Então, é o bom Deus, o bom rei. ele é o bom rei, É. exatamente. Só que a gente está na mesma posição que o Pilatos, né? Ele tentando entender como que um rei, como alguém maltrapilho e ensanguentado com a pele dilacerada pode ser rei e lá fora chamarem ele de rei. E ele está dizendo, Pilatos, essa qualidade de rei que eu sou, você não entenderia. Meu reino é de outro mundo, não é daqui, cara. É outra coisa. Você não entenderia, isso é É. muito bom. Exatamente. Amigos, deixa eu lembrar também, né, que esses escândalos, eles não anulam o evangelho. Eles mostram o quanto precisamos dele. Mostram quanto somos desesperados pela essa esperança e transformação. Mas que eles nós tornam temos em nosso Cristo. ministério mais difícil. Sem Torna dúvida. nosso trabalho como igreja mais complicado. Sem dúvida, Né? sem dúvida. Mas também nos lembra que, de alguma forma, a nossa igreja, a igreja não é sustentada pela perfeição e pela capacidade dos seus líderes, mas ela sempre vai ser mantida pela fidelidade Amém. do Deus para com ela. Amém. Amém. Né? Amém. Parabéns pelo tema, Muito bem. Muito bom. Du. Relevante. Boa dica do Pedro. Pedro. Palmas pro Pedro, que tá magrinho. Amigos, compartilhe esse episódio. A gente não tem a pretensão nenhuma de esgotar esse tema e existem muitas variáveis e nuances que a gente poderia Sempre tratar. vão- Tem uma Quando a ideia gente vai sobre viver, isso. sem Se dúvida. os nossos ouvintes, a nossa audiência, acha que tem coisas que nós não tocamos, que eles gostariam de saber, encham o WhatsApp. O WhatsApp eles não vão ter, mas encham o Instagram do Felipe com mensagens. Ele não vai ver. Ele não vai ver, ele não Ah, vai ele ver. não adianta. Então vamos passar o WhatsApp dele? Vamos, Eu mando assim, coisa de nerd, sabe? Ele sempre responde 3 dias depois. Ih, saiu, não deu tempo. Sempre assim. Felipe faz falta. Ele faz falta. Felipe, volte. Amigos, por hoje é só. A gente volta semana que vem. E Eu jurava que você ia falar pras pessoas que elas tinham que colocar nos comentários do Instagram ou tipo. coloque. Aí elas faz. Para o Felipe. Não, coloca no Coloca nosso isso. YouTube. Coloca lá no Instagram. A nossa comenta equipe no vai te episódio. responder. É isso aí. a Eles nossa têm- É equipe- que o escritório tá fechado agora, mas amanhã às 8 abre. É isso aí. Valeu, amigos. A gente se vê Valeu. por aí.